Queridos amigos, amigas espíritas, é uma imensa alegria poder estar convosco nesta noite, agradecer por essa oportunidade e rogar a Jesus que nos inspire e abençoe. Para falarmos de família, vamos sugerir algumas reflexões em torno dos apontamentos do benfeitor Emmanuel, a princípio no livro Roteiro, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na sua lição intitulada O Educandário Terrestre, quando ele nos recorda esse livro escrito em 1952. Então, quando ele nos recorda que para além da população reencarnada na Terra, existem mais de 20 bilhões de outros espíritos vinculados à necessidade reencarnatória e outros tantos bilhões de inteligências subhumanas atendendo os imperativos do trabalho, nesse caminho contínuo de evolução, todos eles, obviamente, exercendo um intercâmbio psíquico entre nós. Quando nós falamos da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossa vida? E a resposta é objetiva: não apenas influenciam, como na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então nós paramos para observar que, obviamente, para tais influências precisa haver o consentimento, que nem sempre é consciente ou explícito, mas está inserido na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. Vivendo um momento tão importante, mas também muitíssimo delicado na atualidade, obviamente, a maioria de nós abatidos pelo desânimo, pela desesperança, espíritas que somos, começamos a desacreditar dos valores familiares, que, no entanto, não podem ser esquecidos, porque a família aponta, entre outras coisas, a confiabilidade da espiritualidade, de Jesus, esse governador espiritual da Terra, no recambiar para cá, espíritos necessitados da reencarnação e, ao mesmo tempo, carregando consigo toda uma carga de experiências que os torna influenciáveis e exige de nós, que aqui estamos, acolhendo-os, todo o cuidado para o encaminhamento dessas crianças nessa fase totalmente dependentes dos seus pais, dos seus familiares, para que eles recebam uma bagagem de esclarecimento evangélico através da evangelização infanto-juvenil e possam assimilar valores novos, a fim de contabilizar o que trouxeram com o que estão recebendo e assim proporcionarem um mundo melhor, que a gente tanto deseja. Nós estamos à beira da regeneração, mas não é para aguardarmos a regeneração. Nós precisamos instalar a regeneração no mundo a partir de nós mesmos. E naquele importante livro, bem pequenininho, fininho, na aparência, mas de uma importância ímpar, também do benfeitor Emmanuel, chamado Vida e Sexo, na sua lição intitulada O Aborto, no último parágrafo,
Emmanuel ressalta que de todas as instituições da Terra, a família é, sem dúvida alguma, a que mais tem condições da reestruturação moral do espírito. E, indo a Joana de Ângeles, num livro muito interessante na sua série de abordagens psicológicas, que é o Constelação Familiar, na lição chamada O Educandário Familiar. Então, olha que interessante, tem o Educandário Terrestre no roteiro de Emmanuel e Educandário Familiar no Constelação Familiar de Joana. Ela faz um alerta que precisa ser muito considerado. Então, ela desenvolve o tema em torno da família, falando de como se processa essa constituição e equiparando a uma galáxia ou a um sistema solar em que temos o Sol e os planetas. Então ela formula a família com essa mesma constituição e nos diz que fruto de um rigoroso planejamento reencarnatório, ou seja, um planejamento que antecede a reencarnação, quando as nossas escolhas são conduzidas pelos caminhos da imprevidência, da impetuosidade sexual, e vimos a precipitar-nos em relacionamentos, e desses relacionamentos surgem filhos, isso é tão importante que aquele planejamento anterior é simplesmente adiado para que nós possamos assumir a responsabilidade sobre o ato ou os atos praticados que não estavam no nosso programa até então, mas que se tornam a nossa urgência e prioridade. Então a gente para nessas reflexões e analisa o que vimos observando no cenário familiar, no cenário do mundo. Então, o atropelo da sexualidade, num tempo em que se trata do tema sem realmente direcionarmos para uma reflexão doutrinária, uma reflexão moral, independente da nossa religião, mas óbvio que nós espíritas temos com certeza uma explicação lógica de amplo horizonte, ou seja, nós temos que redobrar a atenção com as nossas atitudes e direcionar as nossas crianças para que a sua maturidade física se faça antecipar de um preparo religioso, doutrinário, para que esses valores que muitas vezes vêm na base dos equívocos não tornem a provocar confusões, dores desnecessárias em suas vidas. Hoje, anda percorrendo aí pelo Facebook um videozinho de um bebê em torno de uns 6 meses, acho que a maioria de vocês deve ter visto, em que ele chora compulsivamente, a ponto de começar a nos dar desespero, porque a princípio ninguém se aproxima dele, até que de repente se escuta uma voz que dá a entender que seja de sua mãe, ele diminui o choro, mas não para, até que ele recebe um celular. Quando ele pega o celular, é como se fosse música, simplesmente ele para de chorar e se concentra naquele aparelho, como se ele tivesse um domínio completo, soubesse ler, soubesse discernir e fosse observar algo muito importante. Quando ele está bem calmo, aquela mesma mão
que adentrou a cena, ele entregou o celular, retira, e aquele bebê torna a convulsionar num choro terrível, com sinais muito visíveis de revolta. E essa cena vai se repetindo, entrega, tira o celular, e nos faz questionar que esse bebê, esse espírito, então há somente em torno de 6 meses na Terra, já tem um querer voltado para a tecnologia do mundo material, sem que haja uma preocupação, porque ele demonstra já estar dependente do celular. É como se fosse um surto de abstinência. Então ele mostra que nesse tempo, ele não tem, por exemplo, um surto de abstinência de Jesus. Hoje já, com esse trabalho maravilhoso, desenvolvido pela nossa Cíntia Vieira Soares, né? Sobre a evangelização de bebês, que começa a trabalhar o bebê ainda no útero de sua mãe. Então nós percebemos que os valores que estamos apresentando aos nossos filhos, ou às crianças da nossa família, está em muito superando a necessidade, em primeiro lugar, daquele espírito. Então a gente busca no Livro dos Espíritos, na pergunta 188, que fala exatamente da progressão dos mundos. Então a pergunta, a resposta são visivelmente pequenas, mas a nota de rodapé merece muito tempo de reflexão. Entre tudo que ali está escrito, nos chama a atenção um espírito que compareceu à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e afirma estar reencarnado num planeta do nosso sistema solar ao tempo comparativo de 6 meses na Terra. Então estamos fazendo aí a ponte com a declaração, a mensagem desse espírito e a cena desse bebê de 6 meses que está veiculando, viralizando no Facebook. E esse espírito faz a seguinte observação. Obviamente, deduz Kardec que ele esteja num planeta mais adiantado moralmente que o nosso. Vamos supor que seja um planeta de regeneração. Então ele afirma que, embora ele tenha apenas 6 meses de tempo de reencarnação nesse planeta, ele já assumiu o conhecimento e a responsabilidade de um espírito que estivesse aqui na Terra há aproximadamente 24 anos. Então percebam, e aí olhem na família, né, principalmente quem está na nossa carga horária de reencarnação, para não dizer na faixa etária, observem, por exemplo, as minhas filhas, quando elas nasceram, elas eram um pacotinho, bem embrulhadinho, não se mexiam, não se viravam. Hoje, daqui a um pouco, quando a mulher descobrir que está grávida, ela começa o pré-natal, a tecnologia já vai estar tão avançada que ela vai tomar uma pílula que, quando derreter, né, vai entrar lá na corrente sanguínea e vai levar um microcelular para o bebê que está no útero. Aí ele vai ter todo o período de gestação para treinar a tecnologia, e quando for para nascer, ele vai mandar um WhatsApp para a mãe. Olha, vai para a maternidade, que em tanto tempo eu estou nascendo. A prioridade com que nós estamos recebendo os nossos filhos são prioridades materiais. Não são prioridades morais. Como se o destino final deles fosse exatamente a reencarnação na Terra. Como se aqui fosse o posto de chegada deles. E isso começa pela nossa vivência em família. Eu gosto muito de citar livros
para que as pessoas não imaginem que estamos falando pelo nosso ponto de vista, pela nossa particularidade. Quando a gente fala da coletânea de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, entre os livros, o Ação e Reação, que é o 9º livro dessa sequência, na sua lição 9ª, História de Silas. Então, André Luiz e Hilário foram para a Mansão da Paz, num daqueles estágios que ele faz no mundo espiritual, em todos os departamentos. E como fala o livro Ação e Reação, eles vão adentrar toda a estrutura da lei de causa e efeito. Essa lei é uma lei natural, nós não a mudamos de acordo com aquilo que acreditamos ou aceitemos. É o automatismo da lei, né? Toda causa gera um efeito consequente. Lei da física também. Então, Silas, que para André Luiz e Hilário era um espírito de uma envergadura moral inatingível, como muitas vezes nós vimos a casa espírita e olhando os dirigentes, a gente começa a achar que são espíritos, até por se dedicarem, que são espíritos que já não morejam mais com as dificuldades, não ombreiam mais com as dificuldades, quando na realidade são aquelas pessoas que ao longo da existência vão compreendendo toda a necessidade de se manter na disciplina rígida de condução do seu espírito. Porque as ilusões, os imediatismos do nosso físico são um apelo muito grande para que esqueçamos os espíritos que somos. Basta dizer assim: eu estou com fome, com dor de cabeça, no horário do evangelho no lar. Como é que eu vou estabelecer essas prioridades? O que é que eu vou fazer primeiro? Obviamente, primeiro eu vou eliminar todas as necessidades do corpo. E depois eu vou cuidar do evangelho. Porque eu acho que a espiritualidade tem um entendimento do meu atraso. Então eu não consigo perceber que a necessidade é minha de reeducação. Eu sou um espírito em processo contínuo de reeducação. Então, quando André Luiz e Hilário conhecem Silas e visitam com ele algumas situações difíceis do retorno de algo que foi praticado, e eles chegam num momento difícil de uma família, por causa de uma herança que não é o nosso problema, né? O espírita hoje é desapegado, não se preocupa com herança, não briga por isso. E aí Silas começa a contar a história dele da última reencarnação. Primeiro André Luiz pensa que ele é tão bom que ele apenas está se colocando no lugar daquela história para ajudar os espíritos envolvidos. Mas não, ele está narrando a sua realidade de uma última vida, numa família de abastança cultural e econômica, em que o pai advogado nunca exerceu a profissão, porque julgava que não precisava, iria ocupar o lugar de outra pessoa. Aí está o nosso mau entendimento da lei do trabalho. Não é a lei do emprego, gente. O emprego é para a remuneração. Mas quando a gente olha a lei do trabalho nas leis morais do Evangelho, ali está definido que trabalho é toda a ocupação útil. Então não é ocupação remunerada, mas é aquela que tem uma finalidade útil para o crescimento do espírito. Então o pai dele não trabalhava, Silas estava seguindo os passos do pai, a mãe tenta interceder, mas desencarna. Silas se forma médico e ao invés de exercer a profissão, assim que ele coloca os olhos na herança, na parte que ele recebe, ele já calcula o que ainda falta receber. E começa a viver para usufruir.
Ele só não contava que seu pai iria se apaixonar por uma jovem com a metade da sua idade e que Silas vê como alguém que simplesmente vem para lhe tirar a fortuna. Então ele começa a elaborar um plano para que essa relação não desse certo, não consegue, eles casam, e aí esse plano, que ele simplesmente cria uma situação para que o pai surpreenda a esposa em adultério, eles discutem, se agridem mutuamente, se recolhem cada um a um quarto, entram em depressão. Ela amanhece, um dia amanhece morta, percebem e julgam que havia se suicidado, porque havia medicamentos nos vestígios de uma água que ela havia ingerido. Porém, 6 meses mais tarde, à beira da morte, o pai de Silas confessa ao filho que havia matado a mulher, em defesa da sua honra. Vejam que quem engendrou todo esse plano não era para tanto, mas chegou a isso, foi Silas. Então, até aquele momento, ele era responsável por 2 assassinatos, indiretamente. E lógico, o complexo de culpa, e a gente imagina as infiltrações espirituais que aí advieram, o atormenta a toda uma história. Por fim, ele médico, uma noite vai se socorrer de um medicamento, engana-se, pega um frasco de arsênico e toma. Então, é um suicídio. No mundo espiritual, depois de ser recolhido, cuidado por sua mãe, passa o tempo, ele encontra seu pai, ele diz para o pai dos planos que fez. O pai acaba reconhecendo que boa parte disso foi por falta do seu próprio exemplo moral, porque é isso que nos falta, exemplos morais. Aceita reconstituir uma nova família, onde ele retornaria filho, mas agora em todo tipo de adversidade. Então, pobres, se formaria médico, mas para servir sem o interesse do retorno. E aí André Luiz fica muito surpreso, e ele diz, todo esse planejamento já está pronto, encaminhado há 30 anos. E aí o André Luiz, então por que você não reencarna? Porque falta encontrar a minha madrasta. O prejuízo a ela e a condição espiritual dela eram tão graves que Silas precisava encontrá-la. E além disso, ajudá-la a recuperar-se e por fim fazer-lhe a proposta. Contar-lhe tudo, armar a situação que armara e conseguir que ela confiasse nele para vir sua irmã. Só que dessa vez ela viria com limitações físicas e mentais. E aí a gente se coloca no lugar dela, recebendo o convite de Silas. Olha, sabe, eu que fiz toda aquela armação com você, que acabei conduzindo a sua morte, porque eu envenenei a cabeça do meu pai, eu realmente planejei tudo contra você, então, mas agora eu estou curado, agora eu sou outra pessoa, então eu vou voltar, você vai vir como minha irmã, eu serei médico, você totalmente limitada, os nossos pais irão desencarnar, e eu cuidarei de você com todo zelo e carinho para me recuperar junto a você. Você confiaria? Mas é um planejamento indispensável. Por que eu narrei isso? Para que a gente possa perceber e analisar o contexto familiar em que nos encontramos e pararmos de afirmar que estamos na família errada. Porque esse planejamento é tão minucioso. Vejam, tudo estava preparado há 30 anos, mas faltava uma peça dessa engrenagem. Então, olhando a nossa família,
lendo detidamente esse capítulo e outros, porque os outros são tão importantes quanto esse, nos mostrando a ação e reação, essa lei de encadeamento na natureza, que não abre espaço para o acaso. Todos nós, sem exceção, membros de uma família, somos peças para que essa engrenagem de processo educativo funcione. Mas como todo processo educativo gera dificuldades. Vocês já viram uma criança que não gosta de ir para a escola? Ela vai para a escola obrigada e chorando. Para ela, a escola é um terrível sofrimento. Você tira a criança da escola? Não. Então, na realidade, o sofrimento não é um processo reeducativo, mas é a nossa rebelia a aceitar a condição de sermos uma peça daquela engrenagem que muitas vezes a gente aponta como os culpados para que a gente não evolua. Aí eu pelo menos, quando fiz essa leitura, eu olhei bem para a minha família, que até então a gente pensa assim, eu acho que quando eu vim para reencarnar, meu mentor estava de férias, licença prêmio. E aí, foi um estagiário que me trouxe. E sabe que estagiário, ele quer contar tempo, rápido, ele sai de uma coisa para outra. Então ele achou que era muito complicado me levar lá onde eu tinha que ir, me largou nessa família. Acho que todo mundo pensa assim. Mas não é. Se é família bênção, se é família aprovação, é a nossa família ideal para impulsionar o nosso desenvolvimento moral. Quando nós, ainda hoje estava conversando com a Denise, descobri que ela é corredora. Aí a gente pergunta, estava ela, o Severino dizendo, nossa, as unhas dos pés roxos, os dedos doendo, mas eles continuam correndo. Então, quando a gente vê um esportista evoluir, ele o faz com sacrifício e com dor. Quando a gente olha, por exemplo, os pés de uma bailarina clássica, a gente a olha no palco, aquela leveza no dançar, e aí você senta para conversar, ela tira a sapatilha, as deformidades nos pés, as lesões de articulações, nos faz ver o esforço que ela supera a cada dança, exatamente porque é um processo doloroso. Quando a gente fala de reencarnação, todo mundo acha que a família tinha que ser um berçário de tranquilidade, de harmonia, de paz, um spa na terra. E não fazemos esse esforço de movimentar essa engrenagem. Voltando à questão 188, a nota de rodapé, nós vemos aquela criança de 6 meses na Terra, já com a experiência e a evolução, a responsabilidade de alguém de 24 anos, e olhamos as nossas crianças, eu olho as minhas filhas e olho hoje os meus netos. Então, a criança hoje está sendo a maior prova de que estamos indo em direção à regeneração. A infância está encurtando, mas com isso, nosso tempo de oferecer a essa criança uma bagagem preciosa, para que quando o espírito realmente, totalmente, podendo totalmente se expressar através do corpo, porque nós nascemos, o nosso corpo não está pronto. Senão a gente já nascia comendo comida, nosso cérebro não está pronto. Há todo um processo através da constituição, por exemplo, do nosso sistema imunológico, em que as energias espirituais vão se assentando no campo biológico, demonstrando na nossa imunologia as nossas condições morais também. Então,
esse é um período fértil para que a criança assimile. Se você for a uma escola de línguas, eles vão dizer que aos 3, 4 anos, a capacidade da criança assimilar um outro idioma é muito maior. Se é para assimilar um idioma, imaginem as condições morais, a aprendizagem moral. Mas para isso é preciso que se ofereça. Então, o nosso tempo de convivência, hoje com os nossos filhos, com os nossos netos, devido ao atropelo dos compromissos, das metas, né, do trabalho, enfim, está ficando muito curto, mas estamos permitindo também que perca em qualidade. Achamos que a tecnologia por si só vai fazer com que as nossas crianças evoluam, mas elas não são aquelas crianças que nós vemos ali. Às vezes são espíritos mais velhos do que nós. Aí nos vêm fazer alguma coisa que moralmente não é de bom tom, mas que é normal, porque o problema é a normose hoje, né? A gente às vezes olha e diz, não, eu sei que aquilo não é correto, mas todo mundo faz. E dá certo para todo mundo, então eu também faço, mas não é correto. Por exemplo, eu me descobri uma avó corrupta. Corrupta. Num lance muito rápido, eu parei e disse, gente, eu estou ensinando corrupção para minha neta. Porque ela ficou comigo, tinha que fazer lição de casa. A gente vai esquecendo, né, da lição de casa, vai tendo menos paciência. Eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu disse assim, olha bebê, se você fizer a lição de casa bonitinho com a vovó, eu te dou um Kinder Ovo. É corrupção. Porque na realidade, o que ela tinha que fazer é um dever. Se a gente não ensina um dever, a gente diz para os nossos filhos que eles só têm direitos. O Kinder Ovo de hoje pode se transformar no mensalão de amanhã, no valor que ele vai achar natural receber para cumprir os seus deveres. Então, nós precisamos aprender a dizer mais vezes não para os nossos filhos. Não com raciocínio, com lógica, e explicar para eles o valor desse não para a constituição moral. As nossas crianças, elas estão totalmente fragilizadas. Porque veja, esse bebê de 6 meses, ele entendia o celular? O que ele entendia? Que cada vez que ele tocava aquela tela, a tela obedecia ao seu comando e mudava. Ele não entendia porque mudava, não escolhia para o que mudar, mas mudava. Então dá um ar de dinamismo, de mudança num toque de tela. Mas ele está sendo viciado nessa conduta. Então amanhã ele vai achar, por dependência, né, por vivência, que tudo se modifica a um toque na tela da vida. Mas isso não vai acontecer. Qual é o próximo passo? Uma profunda frustração. Por que até agora tudo muda com toque e agora não? Seguinte passo, eu sou incapaz, eu sou inútil, eu não consigo me ajustar a essa sociedade, né? Eu não consigo ocupar o meu lugar nessa sociedade, não cumpro o meu papel. Essa sociedade não se movimenta de acordo com aquilo que eu desejo, e aí caem nos abismos da dependência química, da sexualidade desregrada ou do suicídio. Então, quando nós, por exemplo, vamos nos prevenir de uma doença, nós precisamos vacinar, porque a vacina cria o anticorpo. Mas se eu não aprendo os valores morais, por vivência, por hábito diário, eu também não vou criar anticorpo moral para quando aquela vivência me chamar à participação. Nós estamos antecipando
tudo para os nossos filhos, até por uma certa condição de remorso, por não sermos para eles em quantidade o que podemos ser em qualidade. Então a gente tenta substituir o tempo por valores amoedados. Então eu compro o jogo, porque esse fim de semana eu estou cansado, não vou conseguir levá-lo passear. Eu estou sempre comprando com alguma coisa, talvez não seja a minha intenção. Mas assim como eu dei o Kinder Ovo para minha neta, a gente não observa. E vai criando essa fragilidade, e a vida vai correndo muito acelerada. As situações desse planejamento vão se apresentando, e esse espírito cada vez mais vai se entregando a uma condição de sofrimento. A família, os elos familiares, são esse laboratório em que nós vamos criar os anticorpos morais. Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, nós temos que lembrar que esse exercício de amor que estamos vivenciando dentro da microsociedade ou da micro-humanidade chamada família, é um aprendizado para que amanhã nos transformemos na grande família. Se eu não sei lidar com os pequenos problemas dentro da minha casa, junto com as pessoas que supostamente eu tenho que aprender a amar, como é que eu vou suportar qualquer adversidade fora? Se aqueles que eu deveria tolerar, eu não tolero, e se eu pudesse, eu deletava, como é que fica lá fora, no convívio escolar, universitário, nos vínculos profissionais? Como é que fica essa imposição que a vida nos coloca de que nós somos peças de uma engrenagem? Nós podemos até querer mudar de engrenagem, mas sempre seremos peças que precisam cumprir o seu papel. Então, quando nós vemos esse planejamento, e quem quiser ver mais, vai no Missionários da Luz, né? Todo mundo conhece tanto aquele capítulo 13, a reencarnação de Segismundo. Vai no anterior, no 12, preparando experiências. Quando André Luiz estagia no departamento de programação reencarnatória, em que cada célula recebe aquele quantum de energia referente à condição evolutiva do espírito. Isso quer dizer que nós, enquanto corpos biológicos, espíritos em corpos biológicos, o nosso corpo tem em torno de 75 trilhões de células, programadas uma a uma. Se cada célula foi programada, como é que a gente acha que a nossa família é a errada, é fruto do acaso, não é a família que eu mereço, não é o campo produtivo para que eu semei? Porque na realidade a dificuldade de reconhecer que a terra produtiva que não está sendo cuidada é a de dentro de mim, é o solo da minha própria alma. Enquanto isso não acontecer e eu não semear aqui dentro, não vai haver mudanças lá fora. Aí a pessoa diz, puxa, mas o que adianta eu fazer a minha parte, eu me empenhar em ser melhor, se lá fora tudo continua igual? Você é responsável pela sua evolução espiritual. A sua evolução espiritual é a contribuição que o mundo precisa. Se você não fizer nada aqui dentro, automaticamente não está fazendo pelo mundo. E se, na última das hipóteses, a Terra não avançar, mas você evoluir, olha aí, o livro dos Espíritos falando da progressão dos mundos e das moradas da casa do Pai, onde nós somos atraídos pela nossa condição evolutiva.
Então, o que você quer? Morar num condomínio em Júpiter? Não vai pagar em real, em euro, em dólar. É em condição moral. Para que você seja realmente alguém afim com essa sintonia. Então, nenhum esforço a favor do bem é perdido. O que está faltando para nós, para amenizarmos essa convivência, para sermos mais firmes e nos reformularmos, atingirmos essa eficiência, essa condição moral, é nos entregarmos às pequeninas coisas de todo dia. É dizermos mais para aquelas pessoas: eu amo você. Olhar para elas e sonhar. Quem é você? Será que você é aquela pessoa, como a madrasta do Silas, que de repente, depois de tudo que eu fiz, você me deu ainda um voto de confiança, acreditou, aceitou estar aqui comigo? A convivência de Silas com a sua madrasta, como irmãos, não ia ser fácil. Imaginem quando eles se olhassem, o que viria à tona das lembranças de outra vida. Então, aquela criatura que desafia a nossa perseverança, que desafia a nossa paciência, é exatamente aquela peça da engrenagem que está fazendo curativo na ferida moral da nossa alma. Então não é questioná-la, mas é questionar-nos o que ela está tentando recordar que eu preciso fazer ainda nesta vida, porque estamos deixando tudo para outra. Então, sermos gratos, a gratidão é algo que movimenta uma energia nova dentro de nós, nos dá força e ânimo de fazer o amanhã ser diferente. Então, eu queria deixar para vocês aqui uma sigla, tá? Não sei se alguns já conhecem, mas era uma sigla que um casal muito jovem que se conheceram ainda no fundamental e que decidiram se casar, e os pais diziam: não, é muito cedo, vocês ainda vão conhecer outras pessoas, vão mudar muita coisa na vida de vocês, casamento assim cedo não vai dar certo. E eles se amavam profundamente. Então eles fizeram uma sigla. Eles sabiam que as dificuldades viriam, que os filhos viriam. Os filhos são o maior ponto de discordância do casal. Eles vêm para testar mesmo todo tipo de amor. Então eles combinaram o seguinte: todos os dias eles iam deixar em toda parte que pudesse um papelzinho para o outro escrito Neoqueave. Vocês conhecem? Neoqueave. Então, quando um achasse o papel, tinha que deixar para o outro. Então, era dentro das latinhas, na cozinha, era na direção do automóvel, embaixo do travesseiro, dentro do sapato, Neoqueave. Os filhos vieram, quando havia um desentendimento, parece que aquela sigla os trazia à tona, eles trocavam um olhar mais compreensivo, tudo em cima dessa sigla amainava qualquer discórdia. Os netos vieram, a avó desencarnou, e só então a neta mais velha chamou o avô e perguntou: vô, de alguma forma nós compreendemos e vimos, somos testemunhas de que esse símbolo, Neoqueave, foi o combustível de vocês nunca esquecerem o respeito, o amor, e que vos ajudou a superar todas as dificuldades de convivência. E com tudo que nós aprendemos com vocês, eu queria levar para a minha vida o significado dessa palavra. Ele olhou para o vazio como se estivesse buscando no céu o reencontro com a sua esposa recém-desencarnada e disse: realmente, essa palavra foi o combustível do nosso amor. Neoqueave
é exatamente a letrinha inicial de cada palavra da frase: nunca esqueça o quanto eu amo você. Use isso nos momentos de dificuldade, diante do cônjuge, diante dos filhos. Lembre que tudo começou com um sentimento maior, o único capaz de superar todas as diferenças. E a você que é filho, que é neto, lembre que por conta dessa palavra, um dia alguém deixou que você viesse. Então diga mais vezes: eu te amo, e faça do laboratório da sua família um laboratório de sucesso do amor e da compreensão. Muita paz a todos, muito obrigada.